Bem, se você chegou até aqui, quer dizer que você já comprou seu VPS, instalou seu Windows, escolheu seu robô, instalou seu MetaTrader e sua conta está logada. Muito bem. Agora está na hora da gente colocar esses robôs para rodar, né? No caso da aula em questão, a gente selecionou na aula anterior o PropMed 2.0, tá? O que acontece com o PropMed 2.0? Ele vai servir para inúmeros pares de moeda. E aí eu preciso saber quanto que eu tenho na minha conta. No caso, essa conta minha aqui, que eu estou simulando, eu tenho US$ 3.000 nela. Tá? Eu estou só ensinando vocês, então a gente vai simular aqui um capital de US$ 3.000 nela. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de fazer um cálculo de margem para saber quantos sets ou quantos pares de moeda daquele robô ou robôs eu vou conseguir rodar normalmente dentro da conta. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar minha calculadora aqui, digitar aqui calculadora, e a gente vai fazer esse cálculo junto, tá? Aqui, ó. No meu caso, eu tenho uma conta de US$ 3.000. O que eu vou fazer? Eu vou colocar US$ 3.000 aqui. A primeira estratégia que eu vou rodar vai ser o Euro JPY-H1. Para poder ela rodar tranquila, ela está pedindo US$ 1.000 de depósito. Tá vendo? Só que eu tenho 3.000. Ou seja, dá para mim rodar? Dá. Vamos ver quanto de margem que vai sobrar? 3.000 menos 1.000 do Euro JPY menos 1.000 do Euro JPY, me sobra 2.000. Só que eu não quero rodar só um ativo. Afinal de contas, o Audi JPY-H1 está pedindo de margem 700, ou seja, ele está com um DD de 700. Dá para mim rodar ele? Dá. Afinal de contas, sobrou 2.000 de margem. Então, menos 700. Perfeito. Sobrou 1.300. O EuroGBP eu também quero rodar. Então, ele está ali pedindo de margem 800. Posso rodar ele? Posso. Por quê? Porque eu tenho 1.300 ainda. Menos 800. Sobra para mim uma margem ali de 500, né? Ou seja, o ideal agora é eu buscar um outro robô que tenha uma margem menor do que 500 aqui. Como é bem difícil de achar um robô que tem uma margem pequena dessa, eu posso pegar um robô que esteja lá dentro do grupo VIP e colocar ele para rodar com um lote menor, ou então eu posso somente utilizar essas três estratégias aqui mesmo. Então, ou seja, se eu tenho um capital de 3.000, eu posso tranquilamente rodar essas estratégias aqui sem problema, porque essa aqui precisa de US$ 1.000 de depósito mínimo, essa aqui precisa de US$ 700 de depósito mínimo, e essa aqui precisa de US$ 800 de depósito mínimo. Se eu quero rodar as três juntas, né, em uma conta só, eu preciso de fazer esse cálculo aqui, que é o que a gente vai chamar a partir de hoje de cálculo de margem, tá? Aprenda esse cálculo, porque ele é muito importante. Se você não souber fazer esse cálculo, provavelmente você vai se estrepar, tá bom? Então, beleza, então. Agora que a gente já sabe que a minha conta aguenta rodar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no M e vou puxar os ativos que eu vou rodar. O Euro JPY, o Audi JPY. Cadê o Audi? Audi JPY e Euro GBP, que são os três ativos que eu falei que ia rodar. Ah, mas e se minha conta for de mesa? Então quer dizer então que eu posso rodar tudo? Não, você não pode rodar tudo. Como que você vai fazer esse cálculo? Você vai fazer basicamente assim. Se sua conta de mesa for de US$ 50.000, que é o mínimo que a gente pede, você precisa de descobrir quanto que é 6% dela. Então, para isso, você vai ter que fazer o cálculo ou então olhar lá dentro do painel seu DD diário, utilizando o site da Fundscap, tá? Mas, normalmente, na Fundscap, o DD diário das contas de 50 são 3.000 USD, tá? Das contas de 100, são 6.000 USD, das contas de 200, 12.000 USD, e assim por diante vai. Sempre 3% por dia, totalizando 6% no mês, tá? Ou seja, quer dizer então que 3% de 50.000 é 3K. Eu vou fazer exatamente o mesmo cálculo que eu fiz para capital próprio, porém com conta de mesa. Você, quando você tem uma conta de mesa de 50.000, você não tem 50.000. Você tem somente o DD diário. Ou seja, lá quando você pagou 300 USD na sua conta, você pagou 300 USD, passou no teste, para poder você ter 3.000 USD. Na verdade, no final das contas, eles entregam uma conta de 50.000, eu nem sei por quê, porque na verdade a única coisa que você pode utilizar mesmo é o DD diário de 50.000, ok?
Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 3K USD e eu vou fazer exatamente o mesmo cálculo que eu fiz no capital próprio. 3K USD, que é o DD diário de uma conta de 50, menos 1.000, menos 700, menos 800. Pronto, mesma coisa, não muda nada, tá? Não muda nada. É assim que você sabe se um robô está apto a rodar no seu tamanho de mesa ou na sua conta de capital próprio. Basta você fazer o cálculo de margem. Entenderam? Se não entenderam, lembre-se, você vai ter direito a uma live. Já anota no caderninho que na live eu explico isso aqui de novo. Beleza, acabei de colocar, né, esse PropMed aqui dentro para poder rodar. Só que, cara, qual que é o time frame do PropMed? Vamos dar uma olhada lá dentro do grupo? Se eu não me engano, ele é H1, hein? Ó, aqui, ó, PropMed. Opa, ele é H1, ó. Quer dizer que ele funciona no H1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no mosaico, beleza? Já deixei tudo preparadinho aqui para poder o meu robô operar. Você lembra que na aula anterior a gente fez junto? Vim aqui em Tools, Opções, depois deixei tudo preparadinho? Então, agora eu vou colocar para rodar. Vou clicar no PropMed e vou arrastar ele para dentro do EuroJPY. Se você estiver fazendo isso pela sua primeira vez, ele vai aparecer assim, ó. Para poder esses inputs aparecer, basta você clicar aqui na palavra input, e aí você não precisa de assustar com esse tanto de parâmetro aqui agora, não. Por quê? Porque essa aula é só para colocar o robô para rodar. Como esse robô tem um set, esse set é carregado aqui embaixo, ó, na palavra load ou carregar, dependendo do idioma do seu MetaTrader. Vou clicar aqui em load e vou selecionar EuroJPY e vou clicar em Open. Pronto, tá vendo que automaticamente ele já configurou o robô? Olha aqui, ó. A perda máxima diária dele é 3K, então ele configurou 3K. Ele já deixou o robô configuradinho, certinho e bonitinho para poder a gente rodar ele por aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK. Perfeito. Se tudo tiver dado certo, o bonezinho azul vai estar piscando aqui em cima, ou seja, vai estar coloridinho aqui em cima. Aqui vai ter algumas informações importantes sobre o robô, como, por exemplo, as notícias que ainda estão por vir, o spread atual do mercado e o máximo de loss que esse robô vai se permitir chegar. Lembre-se, se a sua conta tem 3.000 de saldo, assim que este robô estiver perdendo 1.500, automaticamente ele vai fechar todas as operações, tá? Isso é uma regra dos robôs. Lá mais para frente, quando for os tutoriais mais avançados, eu vou explicar isso para vocês. Vou arrastar o PropMed para o AudioJPY, vou clicar em Load e vou selecionar o AudioJPY. Observa para vocês terem noção. Tá vendo que os parâmetros estão desse jeito? Olha aqui os parâmetros de fábrica dele, ó. Viu? Os parâmetros de fábrica dele? Agora eu vou colocar o set. Percebam como isso aqui muda, ó. Selecionar aqui o AudioJPY, tá? Observa bem aqui no cantinho como os parâmetros vão carregar sozinhos. Olha só. 1, 2, 3 e... Viu? Tudo mudou. Por quê? Porque esse set aqui está sendo feito para o AudioJPY. E vou dar um OK. Agora eu vou arrastar novamente o mesmo PropMed para cá, no EuroJPY, no EuroGBP. Vou clicar em Load. Vou clicar no Set e vou dar um Open. Olha ali, ó. Pronto. Carregou as configurações do EuroGBP. E vou dar um OK. O que vai acontecer agora? Se a sua licença não estiver ativa, ele vai emitir um alerta para você, dizendo que a sua licença não é ativa e vai te informar o que você precisa fazer para poder você colocar o robô para rodar, tá? Que é justamente você enviar a sua licença, o seu número de ID, que é esse número aqui, ó, 881205, para o suporte fazer ativação para você, tá? Então, esse aqui foi o passo a passo de como colocar o seu robô para rodar, tá bom?